Bom, nós estamos dentro do tópico de visibilidade e eu tinha falado da quantidade de divisores, lembra na aula passada? Quantidade de divisores, como é que eu calculava a quantidade de divisores pares, como é que eu calculava a quantidade de divisores ímpares, quantidade total de divisores, lembra aquela formulazinha do expoente mais um, né? São formas práticas, né? E que normalmente não são ensinadas no ensino fundamental, porque são bem características de concurso, né? E aí, dando continuidade ao tema de visibilidade, entra esses dois termos, vão entrar dois tópicos hoje, extremamente importantes, que é máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Como isso cai em prova? Óbvio que é através de problemas, tá certo? Problemas. Mas para entender o problema, você tem que varrer o quê? Toda essa parte teórica que gira em torno do MMC e MDC, tá? Da maneira através da qual a gente vai entender o conceito de MMC e MDC, né? E os algoritmos que são utilizados, via de regra, para determinação desse MDC, dentre os quais nós vamos escolher aqui o mais apropriado, o menos trabalhoso, o mais agradável para a gente usar, tá certo? Mas é bom conhecer os três. Existe o tempo para a gente abrir um pouco mais esse conteúdo. Então, o conceito de máximo divisor comum, eu peguei aqui os divisores de 12 e os divisores de 30. É bom que se frise que eu peguei os divisores, o quê, hein? Naturais. Divisores naturais, está difícil de escrever. Os divisores naturais são aqueles divisores pertencentes ao conjunto dos naturais. Então, isso aqui também são divisores naturais. Pertencentes ao conjunto dos naturais. Né? E nessa matéria de visibilidade, toda hora eu vou tocar no assunto naturais, inteiros, porque essa matéria ela transita exatamente dentro desses universos numéricos, dos inteiros, dos naturais, né? Peguei os divisores naturais do 12, a começar pelo 1, sempre, porque o 1 é o divisor universal. Perfeito ou não? Já falei nesse troço aí? Já falei, não vai, mano? Vocês estão muito parados hoje. Vocês comeram o quê? Mocotó? Rabada? Uma rabadinha light, né? Ó, divisor universal é o 1, né? Então, e depois reunir aqui todos os números que dividem exatamente o 12. 12 por 1 dá exato, 12 por 2, 12 por 3, 12 por 4, 12 por 6, 12 por 12, e geram divisões exatas, e geram números inteiros nessa divisão, certo ou não? E aqui fiz o mesmo com o 30. Conjunto dos divisores de 12, divisores de 30. E aqui eu fiz a interseção entre os divisores de 30 e os divisores de quê? Com isso, eu produzi um conjunto. Interseção reúne elementos comuns. Não é isso? Então, esse conjunto aqui é o conjunto dos divisores. O quê? Divisores naturais, porém o quê? Comuns a quê? Então, esses aqui são os divisores que tem tanto no 12 quanto no 30. Agora, dentre esses divisores comuns, existe aquele que é o maior de todos? Sim ou não? Sim, existe aquele que é o maior. Que é quem? Portanto, o 6 é quem? Ou seja, ele é o maior número existente, capaz de dividir 12 e 30 ao mesmo tempo. Então, o máximo divisor comum, ele é o maior número que consegue dividir 2 ou mais números ao mesmo tempo. Então, olha só. Então, continuando aqui, o 6 ficou sendo, então, portanto, o máximo divisor comum. Mas aí a pergunta é a seguinte, quando os números são pequenos assim, é uma coisa, né? Dá para fazer na mão. Não dá não para fazer na mão? Pô, agora quando eu pego o 150 e o 120,
que são números bem maiores, tu imagina ter que ficar fazendo por conjunto isso aqui. A chance de eu esquecer alguma coisa não é grande? Porque o 150 tem muitos divisores. O 120 também. Para eu esquecer um é rápido. Então aí o nosso famoso, quem lembra de quem é o cara que estudou muito isso? É o Naldo Bene? Não, é quem? Hã? Chitãozinho e Chororó? Não, quem? Mas tem um acento agudo, não é? É Euclides? Só se for na Bahia. Ele, né? Vamos estudar Euclides. Euclides, não é isso? Então, veja bem. Então aí vem os algoritmos, né? Os algoritmos que foram estudados, não só por Euclides, como por outros grandes matemáticos aí. E existem basicamente 3 processos. Algoritmos são processos para determinar uma solução, para determinar uma resolução de algum problema, né? Algoritmo é isso. E Euclides criou esses algoritmozinhos aí para que nós determinássemos o MDC com certo grau de conforto, né? E o primeiro deles é o famosíssimo processo das divisões sucessivas. Mas era chamado lá na tia Vera Lúcia, na tia Fátima, na tia Ana Teresa, como é que era chamado? Jogo da velha. E nós não vamos nunca mais nos referir a isso como jogo da velha. Está claro isso? Porque não tem nada a ver com o jogo da velha. O processo das divisões sucessivas, nós vamos fazer, como o próprio nome já diz, sucessivas divisões. Onde, nessa parte de cima, nós vamos colocar os quocientes da divisão. E nessa parte de baixo aqui, nós vamos colocar, fala aí, papudo, os restos. E vamos começar a divisão. Bibi, viu aí? 150 por 120 vai dar quanto? 1. Primeiro o quê? Agora vamos voltar. Vamos voltar. 1 vezes 120 para 150. Não acabou aí a festa. Vou pegar esse 30 e vou recolocar o jogo em ação. Então você descobriu esse 30 aqui, pega esse 30 e joga ali. Então esse 30, ele vai entrar, né, aqui. E aí faremos a divisão novamente. 120 por 30, 4. 4 vezes 30 para 120, chegou ao resto 0. Está encerrado o processo. E quando chegamos ao resto 0, significa que este senhor, que aqui está, ele é o famosíssimo quem? Ele é o famosíssimo MDC. Ou seja, ele é o maior número possível capaz de dividir quem? Ao mesmo. Não existe nenhum número maior que 30 que consiga dividir os dois ao mesmo tempo. Ele é o maior divisor comum, ou máximo divisor comum. Até aí foi? Ah, Barreto, mas e quando for 3 números? Com 3 números eu não sei, eu só sei com 2. Vai pegar os dois maiores, ou o maior e o menor, tanto faz, não tem problema essa ordem. E você vai pegar aqui, vamos pegar os dois maiores que é mais didático. Então, vou pegar primeiro esse cara aqui. Pode ser? Vamos começar o movimento. 300 por 200 vai dar quanto, Jesus? 1 vezes 200. 1 vezes 200 para 300. 100. Acabou o jogo aí? Não, vamos recolocar esse 100 ali de volta. Entendeu, papudo?
Vai botar aqui agora. Vamos dividir de novo. 200 por 100. 2. 2 vezes 100. Para 200. Ah, Barreto. Achei aqui o MDC. Não, ainda não achou não. Não tem mais um número? Não tem mais um número? Seria 100 o MDC se fosse só quem? 2.200. O que você vai fazer? Não sobrou 80? O que você vai fazer? Você vai pegar o 100 e o 80. Continuando. 100 por 80. 1 vezes 80. Para 100. 20. Coloca de volta no jogo, né? Então foi para lá o 20. O 20 aqui. 20, 80 por 20. 4. 4 vezes 20. Para 80. Morreu. Tem mais algum número para a gente ver? Portanto, resultado final é quem? Papudos? Então, 20 é o máximo divisor comum entre 80, 200 e 300, está claro? Ou seja, ele é o maior número de todos capaz de dividir 80, 200 e 300 ao mesmo tempo. Ninguém maior do que ele, não existe um número maior do que o 20, nesse caso, que consiga dividir 80, 200 e 300 ao mesmo tempo, ok? Então, esse é o algoritmo das divisões sucessivas, também estudado por Euclides. Só que existem outros processos. Processo 2. Vocês já perceberam que eu usei os mesmos exemplos nos 3 processos? Vocês acreditam que isso aí é uma grande falta de imaginação que eu tenho? Ou porque eu quero mostrar que os processos todos são válidos e nós vamos achar os mesmos resultados? É para mostrar a eficácia dos processos. Está claro isso? E com exemplos diferentes, né? Nós não teríamos essa certeza. Dentre esses processos todos, existe um que é o mais agradável. Particularmente eu acho esse aqui ótimo no momento de uma prova para a gente usar. Esse aqui. Esse aqui eu acho bom, mais ou menos. Esse aqui eu acho uma porcaria. Porque ocupa espaço, são muitas e muitas divisões, né? Então, o ambiente de prova, ele não tem esse espaço todo ali para você fazer desenhos e etc. Enfim, e também porque eu não gosto só e não gosto. Esse é o melhor motivo, porque eu não gosto e pronto. Bom, oi. Por que esse 1 aqui? Porque 300 dividido por 200 dá 1. É uma divisão. Então, 300 por 200, se você for dividir, ó, 300 por 200 dá 1. 1 vezes 200, 200. Resto? Aqui são postos hoje? Aqui em cima são quocientes. Aqui embaixo são os restos, né? Tá aqui. Entendeu? Tá bom? Ó. Quocientes e restos. Entendemos aí? Bom. Decomposição fatorial simultânea. Simultânea quer dizer o quê? Ao mesmo tempo. Então você vai fatorar os dois ao mesmo. Eu pergunto, isso aqui é forma canônica que eu vou achar? Não. Forma canônica diz respeito a um número só. Se eu fatorar um número isoladamente, eu estou determinando a forma canônica dele. Forma canônica é particular do número. Tanto que eu falei que é a digital do número. Entendeu como é que é? Bom, aqui eu só posso colocar números que sejam o quê? Quem lembra? Ah, sim. Mas número primo também é natural, não é? Eu vou, só para ela ficar feliz, eu vou colocar assim, ó. Pronto.
Só para ela não desestimular, entendeu? Senão fica desestimulada, né? Né? Tudo que o aluno fala, né? tem que usar. Então, aqui, são naturais primos. Estão felizes? Né? Ela achava que estava errada. Não, estava mais ou menos. Estava mais ou menos. Ó, vamos lá. Então, aqui, posso ir? Primeiro número primo que eu boto aqui normalmente. 2, então façamos. Olha aqui. Façamos. Agora preste atenção na regra. Você vai olhar para esse 2. Esse 2, ele divide ambos os números. Então, esse 2, para o MDC, ele é muito importante. Então, nós vamos colocar aqui a bolota da importância. Está aqui. Esse 2 é importante. Então, deixa uma ressalva ali do lado. Tá bom ou não? Combinado? Tá. Aí vai dar, continuando aqui comigo. Quem estiver copiando, eu vou tacar uma caneta na pessoa. Ó, eu sou um ser humano agressivo. Ó. Agora, o que eu vou fazer? 2 de novo. Nem perguntei? É não ou sim, porra? Ah. Mas posso agora perguntar? Ah, tá. Normalmente a gente pergunta primeiro, né? A pessoa, né? Tá. Vamos de novo. Esse 2 divide ambos? Exatamente não. Então ele é importante? Não. Então, vai dar 30 e eu vou repetir o 75. Posso pôr 2 de novo? Esse 2 divide ambos? Não, só divide o 30. Que vai dar... Agora eu vou botar quem aqui? Não dá mais por 2. Esse 3 divide ambos? Então ele carrega sua importância. Perfeito ou não? Tá ou não? Ok. Quando eu divido, vai dar assim. 5 e 25. Alguma dúvida? Não dá mais por 3, mas dá por quanto? Por 5. Certo? Esse 5 divide os dois? Perfeitamente. Então, importantíssimo. Então, você só está vendo que eu só estou considerando como importante os que dividem os dois. Está vendo lá? Isso é importante. E aí vai dar o que aqui, papudo? Vai dar 1. E aí a gente conclui com 5, que não divide todo mundo, né? Portanto, meninos, quem vai ser o MDC? Vai ser o produto entre os importantes. Então vai ser o que, baby? Fala para mim. Que geralmente dá 30. Eu pergunto a vocês, o que foi achado aqui no algoritmo das divisões sucessivas? E ali? Barreto. Isso é coisa do capeta. Ó. Olha lá. Sim? Oi? Não, porque eu só estou... Mas desses 5, só um deles foi importante. Se os 2 fossem importantes... Entendeu o que eu falei? Aqui, menino. Viu? Falando com amor as pessoas. O 5 apareceu 2 vezes. Não foi? 2 vezes. Mas dessas 2, 1 era o importante. Então é só aquele que vai. Isso aí foi aprendido? Que isso, gente? Essa gente do condomínio é assim. Os vizinhos são tudo problemático, né? A gente é que é correto, né? O vizinho não. Ó.
Agora com 3 números. Eu só sei com 2, pô. Não, então vamos fazer com 3. Qual o problema? Quem faz com 2, faz com 3, não é isso? Então vamos embora fazer aqui. Agora, queridos, uma coisa é certa. Errar uma divisão dessa pode trazer problema? Claro, pô. Claro. Então nós vamos lá. Vamos fazer aqui rápido. Esse 2, acompanha comigo, é importante? Muito importante. Aí vai dar quanto aqui, por gentileza? Show. Cabe 2 de novo? Olha agora, esse 2 aqui, divide todo mundo? Sim. Então ele é importante também, vai entrar também na dança, não vai? E depois vai ter o que aqui, baby? 20. Isso. Aí vai por 2. Mas a pergunta é, esse 2 é importante? Porque ele só vai dividir o 20 que vai dar, e o 50 que vai dar, e o outro nós repetimos. Dá por 2 de novo? Mas não é importante, vai dar 5, vai dar, e vai dar 75. Barreto, 75 dá por 3. Mas eu posso botar o 5 aqui? Pode. A ordem 2 não vai alterar o produto. Mas por uma questão de didatismo, né? Eu vou colocar o 3. Vou repetir, não é importante porque não divide o 5, não divide o 25, mas divide quem? Show de bola. Não é importante. Agora quem é? Este 5 aqui, ele é importante para nós? Sim, porque ele vai varrer os 3. E que vai dar? Diga lá. E daqui para baixo ninguém mais vai ser importante, porque não é divisível por mais ninguém. Posso até pôr o 5 aqui, se eu quiser. Vai dar 1, vai dar 1 e vai dar 1. Na hora do MDC, não é? Esses 2 caras não são importantes? Então é o 2 elevado a... Por quê? Porque 2 fatores 2 são importantes. Vezes o 5 que é importante. Aqui eu tenho uma potência vezes um número inteiro, não é isso? Faço primeiro a multiplicação, não é? Uma ova. Faço primeiro o quê? A potência. Então aqui você vai ter 4. Oi? Esses 2 são importantes, por isso entraram os 2, certo? Esses aqui não eram. E aqui o 5 entrou. 4 vezes 5, 20. Exatamente igual ao que achamos aqui. Tudo bem, bebê? Então está aí confirmando os valores. Esse 2 foi importante porque dividiu todo mundo. Esse aqui também é importante porque dividiu todo mundo. Esse aqui importante, sobremaneira importante, porque dividiu todo mundo. Vamos ao último processo? Bom, vamos lá. Então, pessoal, processo número 3 trata da decomposição fatorial, tal como essa daqui, só que aqui a decomposição era simultânea. Mas aqui não é simultânea, aqui ela é o quê? Ou se você decompor isoladamente cada número. Tá certo? Então, nota bem. O 120, nós vamos fatorar. Como eu estou fatorando individualmente cada número, então agora sim eu estou determinando formas o quê? Quem sabe? Formas canônicas. E aí vamos embora. Mandar para dentro. Ó, pode ser? Vamos direto, né? Não tem nem, né? Ó e ó. Foi? Aqui. Pode? Ó. Foi? Foi. Nós vamos colocar essas formas fatoradas aqui embaixo. Olha para cá. Confirma comigo. 2 vezes 3 vezes 5
Porém, o 2 está elevado a quanto? Terceira potência ou ao cubo, né? O mesmo se dá aqui. Nós temos aqui 2, 3 e 5, sendo que o 5 está elevado a quem? Ao quadrado. Perfeitamente. Então, agora, veja bem. Na hora que eu tenho que determinar o MDC, nós vamos ter que ler isso aqui que está no olhinho, que o olhinho está olhando, né? Leiam. O MDC é dado dos fatores de... De novo. O MDC é dado pelo produto dos fatores de... Fatores de... Menor o quê? Eu coloquei essas letras aqui em azul e essa aqui em vermelho, não é porque eu tenho problemas. É porque eu quis ressaltar que essas palavras eram importantes nesse processo. Está claro isso? Eu tenho problema também. É bom deixar claro. Mas, vamos lá. Quem são os fatores comuns aqui? Aparece 2 aqui e 2 aqui? Sim, então o 2 é um fator comum. Aparece 3 aqui e 3 aqui? Então o 3 também é um fator comum. Aparece 5 aqui e 5 aqui? Então o 5 é também um fator o quê? Agora, peraí. Esse 2 está elevado a 3 e esse 2 está elevado a 1. Tem que ser o quê? Então vai o elevado a 3 ou o elevado a 1? O elevado a 1. Porque é o menor expoente. Então vai com 1. O 3 aqui está elevado a 1 e está elevado a 1 aqui também. Então não tem menor nem maior. Então vai ele próprio. Aqui é 5 elevado a 1 e aqui 5 elevado a 2. Mas eu vou com o menor expoente, que é 1. Quanto é que dá essa conta aqui? Quanto? 30. Está sendo feita novamente a confirmação? Deu 30 aqui. Aqui. Pelos 3 processos. Perceberam? Só que pelo terceiro, você tem que conhecer isso aqui, que é uma espécie de uma o quê? Regra. O mesmo se dará aqui. Vamos lá. Posso ir? Então, espia só. Você vai ter aqui 2, você vai ter aqui 40, vai ter 2, vai ter quem? 20, vai ter 2, vai ter 10, vai ter 2, vai ter 5, vai ter 5, vai ter... Então, você nota que esse 2 entra e esse 5 entra, porém o 2 está elevado a quanto? 4. 4. Vou botar um 4 aqui, mas legalzinho. Beleza. 200. Vamos embora. 2. Show. O 2 aparece e o 5 também. Alguma dúvida? Só que o 2 ao cubo. Só que o 5. Show. E por fim, o 300. 2. 3. 5 e 1. O 2, o 3 e o 5. Só que o 2, quantas vezes, papudo? O 5, 2. Na hora do MMC, aliás, perdão, do MDC, tem que pegar fatores o quê que eu me esqueci? Comuns? Fatores. O 2 aparece aqui, aqui e aqui. Então, o 2 é fator comum. Concorda comigo? Beleza. O 5 aparece aqui, aqui e aqui.
Então, o 5 é fator o quê? O 3 aparece nos 3 lugares. Então, o 3 não é fator o quê? Então, fatores comuns, neste caso, apenas o 2 e o 3 não vai entrar. Agora, vamos ver os expoentes. Não tem que ser com o... Aqui o expoente do 2 é 4, aqui é 3 e aqui é 2. Vai com qual? 2. O 5 aqui está elevado a 1, aqui está elevado a 2 e aqui está elevado a 2. Vai com qual? 2 ao quadrado. Vezes, que vai dar... Confirmamos resultados? 20. 20. 20. Pelos 3 processos. Está claro isso? Qual processo que eu devo usar, Barreto? Se não for imposto, se ninguém impuser a você um processo específico, porque às vezes a banca pode pedir pelo processo tal, se não for imposto, acredito eu que este aqui da decomposição simultânea seja o mais confortávelzinho para fazer. Sempre lembrando quais são os termos importantes aqui. Ok ou não? Certo? Então vamos copiar.